Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e os desdobramentos aí da negociação com relação aos guerrilheiros da Azovstal. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Itadori Agiota, Xandão Cabeludo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em termos de disputas militares ontem não teve grande mudança, os russos continuam tentando avançar nas frentes de batalha aqui, principalmente em Severodonetsk, mas sem grandes sucessos, não conseguiram avançar muita coisa. A mesma coisa se repete aqui em Popasna e outras regiões por aqui, né? Como a gente pode ver, tem vários casos aqui de bombardeios russos aqui em várias cidades por aqui, mas, de novo, sem nenhum avanço significativo, né? O que a gente teve de novidade ontem foram alguns bombardeios em lugares que não fazem sentido. Por exemplo, houve bombardeio novamente aqui próximo a Odessa, Mykolaiv, e mais do que isso, aqui na região de Chernihiv, Sumy, uns lugares que os russos já estiveram aqui, né? Tá vendo essas manchas azuladas? São locais que os russos já ocuparam no passado, mas que foram reconquistados pelos ucranianos, né? E aí, do nada, os russos começaram a atacar aqui. Será que eles estão planejando invadir novamente, coisa e tal? Bom, não há uma certeza sobre o que seria esse ataque dos russos, o porquê disso, mas a suspeita principal é que, na verdade, o que eles querem só é tentar manter as tropas ucranianas nessa região. Como a gente explicou em outros vídeos, o grande problema que os russos estão enfrentando aqui na frente do Donbás é falta de gente. Eles estão com poucas forças russas enfrentando um número considerável de forças ucranianas. Então eles temem muito que os ucranianos mandem tropas para o Donbás, porque eles não teriam como manter as posições dessa forma. Então o que eles estão fazendo? Pegando tropas de fronteira, guardas de fronteira, pessoal que fica por aqui mesmo da Rússia e fazendo ataques para dentro da Ucrânia. Não que eles tenham expectativa de conseguir invadir alguma coisa ou de fato retomar a invasão aqui no norte, apenas eles querem manter o exército ucraniano de prontidão seguro aqui, não querem que eles tenham mobilidade, que eles possam vir para o Donbás, né? Então acabam fazendo esses ataques assim, né? Além disso, não está mostrando aqui, mas teve também ontem, a gente acabou não falando por conta de Azovstal e coisa e tal, da rendição dos ucranianos, mas teve também muito bombardeio próximo a Lviv, devido justamente à tentativa dos russos de interceptarem as armas que estão chegando, mais uma demonstração da preocupação deles. Da mesma forma, aqui os bombardeios na região de Dnipro também geralmente têm esse objetivo, destruir a infraestrutura aqui na região para impedir a chegada desses armamentos aqui, porque o que a gente tem visto já, isso é fácil de achar essas imagens por aí, é o fato daqueles obuses americanos, os 755 e os 777, já estarem chegando nas linhas de frente e causando muitos danos aos soldados russos, né? Os obuses americanos eles têm um alcance muito maior do que os obuses soviéticos, e isso dá uma vantagem, porque antes era arma soviética contra arma soviética, né? Os russos também tinham pouca coisa além dos obuses soviéticos, os ucranianos também só tinham obuses soviéticos, e agora não tem mais isso, os ucranianos estão com uma vantagem muito significativa, né? Esses ataques espalhados, então, pelo país, muito provavelmente é só isso, tentativa de evitar que a Ucrânia coloque mais tropas por aqui, né? Outra coisa que a gente tem de ontem, lógico, o principal assunto que vem de ontem também ainda é a questão da rendição dos ucranianos lá em Mariupol, né? E tem emergido um monte de informações sobre que tipo de acordo que foi costurado aí, e parece que, na verdade, o que aconteceu ali foi a Rússia cedendo à Ucrânia. Vou explicar essa história melhor. Mesmo agora está acontecendo aqui uma briga muito grande lá entre os bloggers russos reclamando da Rússia ter aceitado a rendição dos combatentes na Azovstal. Por quê? Lembra, haviam apenas 260 combatentes lá. Eles já estavam totalmente fora de combate. Eles queriam que a Rússia fosse lá e destruísse todos eles, matasse todos eles lá, para não ter rendição, não ter nada.
E parece que essa era a posição do Putin até poucos dias atrás, mas ele aceitou negociar esse acordo que envolveu pegar esses combatentes que estão lá na Azovstal e tratá-los como prisioneiros de guerra, aceitar a rendição deles. Embora muita gente tenha tratado esse caso como uma grande vitória russa e coisa e tal, a gente sabe que não é, né? Tá cheio de robô aí comemorando, o pessoal, nossa, tá vendo? Vocês estavam falando que a Ucrânia estava ganhando a guerra e olha só, perdeu Mariupol, sendo que só mostra que o pessoal não está entendendo o que está acontecendo, porque Mariupol, na verdade, já estava realmente perdida desde o iniciozinho dessa guerra, a gente já sabia que era apenas uma guerra de resistência ali para segurar o pessoal, não foi uma vitória tão significativa, e pelo que está dizendo a negociação aqui do Instituto de Estudo da Guerra, na verdade foi o contrário, foram os russos que aceitaram isso que estava sendo proposto pelos ucranianos. E por que o Putin aceitou isso? Principalmente para tentar criar um fato novo face àquela malfadada tentativa de travessia que matou tantos russos lá em Bilororivka, né? Vocês lembram, a gente falou, recentemente teve uma tentativa de travessia de um rio aqui em Bilororivka, e um batalhão inteiro, ou talvez até 2 batalhões inteiros russos tenham sido destruídos completamente aqui. Isso estava gerando muita crítica na Rússia para o exército russo e coisa e tal. E tudo indica que, na verdade, esse movimento foi uma forma que o Putin encontrou de criar um fato novo para distrair o pessoal da derrota russa lá em Bilororivka, né? Então ele teria aceito essa rendição dos ucranianos e todas as garantias que vão ter aí da ONU e da Cruz Vermelha, né? Por que isso? Por que isso é uma derrota para a Rússia? Porque a gente sabe que tem muita gente lá na Rússia que quer simplesmente torturar e matar esses soldados e coisa e tal. Aqui, olha só, o parlamento russo vai votar uma lei dizendo que é proibido trocar soldados do Azov por outros soldados e não sei o que lá. Reconhecer o regimento Azov como organização terrorista, aquelas besteiras todas. Isso daí, é lógico, existe essa possibilidade mesmo. Infelizmente tem muita gente lá na Rússia querendo esse tipo de coisa. Mas olha a situação. Agora tem um monte de olhos do mundo todo nessas tropas, nesses soldados ucranianos que saíram de lá. Então, no final das contas, existe aí um controle muito grande, pode ficar muito pior para a Rússia. É lógico, a gente sabe, o Putin já cometeu inúmeros crimes de guerra aí, mas é mais um crime de guerra que ele poderia cometer se ele fizer alguma maldade com esses soldados. No final das contas, essa rendição acaba deixando ele sem muita opção nesse sentido. Ele teve uma vitória rápida, isso era algo que é positivo para o Putin. Dá para ver pela comemoração do pessoal aí pró-Rússia aqui no Brasil, os robozinhos russos e o pessoal idiota que acredita em robô russo comemorando aí nos comentários, né? Dá para ver que o pessoal estava precisando de uma vitóriazinha qualquer que seja mesmo que seja uma vitória que na verdade não fez diferença nenhuma. Mariupol já era um ponto nessa guerra que já não fazia diferença. Foi uma pena a Ucrânia ter perdido a cidade, mas em termos estratégicos não faz tanta diferença assim, né? Então, no final das contas, o que aconteceu foi isso. Houve essa negociação para a entrega desses soldados e, embora tenha essa coisa toda, o que foi acordado de fato foi a troca deles por outros soldados russos, né? Agora, tem algumas discrepâncias nessa história que são dignas de nota aqui, né? O que pode acontecer com esse caso? Por exemplo, parece que a Rússia disse que um total de 959 soldados se renderam, entre eles 80 feridos. Porém, a Ucrânia diz que foram 260 soldados, 50 feridos, que se renderam lá em Azovstal, né? Onde é que está essa diferença aí? É difícil dizer. De fato, o número que a gente tinha antes da rendição é que haviam cerca de 1.000 soldados do batalhão lá do Azov e das tropas ucranianas. Lembra, não era só o batalhão Azov que tinha lá, tinha também as tropas ucranianas, né? Mas havia 1.000 soldados. Só que esse número não é um número muito certo, né? Realmente pode ser que só haviam 260 lá, era bem provável. Eles estavam já totalmente incapazes de oferecer qualquer resistência, não tinham mais munição, tinham pouca comida, pouca água. Como a gente falou no vídeo de ontem, lá realmente foi um milagre eles terem sobrevivido esse tempo todo lá, né? Então tem essa questão aqui, como é que vai ser esse negócio, se são 900 soldados ou se são 260, e qual vai ser o destino final dessa tropa toda.
É lógico, como eu disse, foi algo que o Putin aceitou exatamente para desviar a atenção lá de Bielorrivka. Não sei se teve muito sucesso, porque como está falando aqui o pessoal do estudo da guerra, eles seguem um monte de blogs russos, né, para acompanhar como é que está sendo tratado esse assunto, e a principal coisa lá é de crítica, né, ao contrário do pessoal aqui brasileiro, né, que, coitados desse pessoal, achando que foi uma grande vitória a Rússia, os próprios russos estão criticando muito esse movimento de ter aceito a rendição. De fato, eram 260 soldados, eles não teriam como fazer nada. Se a Rússia simplesmente falasse não, eles iam ficar lá, iam acabar morrendo, não ia ter o que fazer, né? Então, de certa forma, foi realmente o melhor caminho, né? Essa entrevista aqui com o Ilya Somolayenko é bem interessante. Ele deu essa entrevista para o The Telegraph poucos dias antes da rendição, tá? E que ele falava que aqui nós não somos heróis, somos soldados, estamos obedecendo ordens e coisa e tal, e obedeceu a ordem justamente de se entregar. Foi a ordem dada pelo comando ucraniano nesse caso, né? Bem interessante a conversa com ele aqui. Ele inclusive toca nos assuntos que o pessoal de vez em quando se confunde sobre batalhão Azov, regimento Azov, é nazista, não é nazista. Ele fala muito francamente sobre isso, diz mesmo que no início do batalhão haviam alguns elementos que eram realmente, que tinham uma ideologia mais radical, mas que logo, assim que eles começaram a crescer, eles expurgaram essas pessoas totalmente, e quando viraram um batalhão dentro do exército ucraniano, evidentemente isso deixou totalmente de ter qualquer significância, né? Outra notícia que saiu ontem foi uma informação circulada entre Telegram de russos, em que os soldados estavam reclamando que alguns comandantes russos estavam matando soldados feridos ao saber que eles não conseguiam andar, né? É aquele negócio, na verdade, essa crueldade de guerra não é incomum, infelizmente, mas de qualquer forma é um absurdo você ver esse tipo de coisa, né? Do comandante matar o próprio soldado porque está ferido, realmente é uma situação. Contrasta isso com o esforço que a Ucrânia fez para conseguir tirar o pessoal que, no final das contas, eram soldados que já estavam totalmente incapacitados. Para a Ucrânia não faria nenhuma diferença se todos eles morressem, no final das contas. No entanto, você viu o país inteiro buscando soluções, falando com a Turquia, falando com a China, tentando amarrar toda essa negociação para conseguir tirar os soldados de lá, né? Bom, ontem aconteceu uma coisa curiosa lá em Melitopol, que aqui não é Mariupol, cuidado que o nome é meio parecido, mas é Melitopol. Melitopol é essa cidade que fica aqui, ó, Melitopol. Fica no meio da área controlada pelos russos, na verdade foi a primeira cidade capturada pelos russos. Não é uma cidade grande não, tá uma cidadezinha, um lugarejo. Cidades grandes que os russos conquistaram foi só mesmo Kherson e agora Mariupol, né? Melitopol é bem pequenininha, mas de qualquer forma os russos estão lá há bastante tempo e eles começaram ontem a fazer um processo de queima de livros. Livros em ucraniano tem que ser queimado. É muito curioso esse negócio, né? Os russos iniciaram essa guerra dizendo que iam proteger os falantes de russo, que os falantes, quem falava russo, era perseguido na Ucrânia e coisa e tal, quando nunca teve isso. Uma boa parte da população ucraniana sempre falou russo, sempre foi uma das línguas oficiais da Ucrânia, o russo. O presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, nasceu em Kryvyi, que é uma cidade onde o russo é a língua principal. Ele aprendeu russo como língua materna, então é uma idiotice completa achar que tem uma perseguição contra russos, mas agora eles estão fazendo de fato uma perseguição contra a língua ucraniana, ou seja, estão queimando livros que falam sobre a história ucraniana e coisa e tal. Vocês sabem, né? É um exemplo histórico não muito bom esse tipo de coisa. E justamente em Melitopol, em que os russos estão tentando fazer essa tentativa patética de apagar o passado da Ucrânia, a gente teve a informação também que 2 oficiais russos de alto ranking foram mortos pela guerrilha em Melitopol, né? A gente falou para vocês já que existe nessa região toda aqui uma guerrilha muito forte de cidadãos mesmo, pessoas civis que se juntaram para fazer combate aos russos e conseguiram matar ontem 2 oficiais de alto ranking da polícia, dos oficiais russos nessa situação, nessa região, né? Não há confirmação oficial ainda, mas esse daqui saiu pelos meios oficiais da Ucrânia, então deve ser. Essa foto aqui não é deste caso. Então, algumas pessoas estão dizendo que
que foram mortos, né, os oficiais, que são os oficiais mortos e coisa e tal, mas não, essa foto não tem nada a ver, é uma foto antiga e coisa e tal, mas o fato é que houve realmente, de fato, esses oficiais de alto ranking mortos ali em Melitopol pela guerrilha, né? Então, é isso daí. O pessoal não tem paz, mesmo nessa região que eles consideram conquistada já, né? Bom, a guerra na Ucrânia não é sobre o Oeste e a Rússia. Isso aqui é um ponto importante que está nesse artigo aqui do Rolf Deyermont, que eu acho que eu vou até fazer um vídeo lá no Visão Libertária sobre isso, mostrando que, olha, de fato o Oeste tem ajudado com algumas armas a Ucrânia, esse tipo de coisa, mas aquilo que eu falo, esse papo de que essa guerra é a Rússia lutando com a OTAN é totalmente falso. Eles estão lutando e perdendo para a Ucrânia mesmo. Não tem nada de OTAN e coisa e tal. As armas começaram a chegar agora, ótimo que chegaram, mais do que esperado esse tipo de ajuda, mas o fato é que quem está lutando contra os russos são os ucranianos mesmos, e os principais responsáveis por essa vitória tem sido a organização e a forma de lutar dos ucranianos, que evoluiu muito desde 2014, né? Então o cara aponta justamente isso, essa ideia, ou quase essa coisa de cair no papo russo, né, na lorota russa, de que não, estamos perdendo porque estamos lutando contra a OTAN. Não, eles estão perdendo porque estão lutando contra a Ucrânia mesmo, né? E, bom, ontem circulou esse gráfico aqui, eu acho importante explicar isso daqui, mais uma vez, o pessoal dizendo, ai, tá vendo, as sanções acabaram ajudando a Rússia e não sei o que lá, olha só. Isso, o que é esse gráfico? Esse gráfico aqui é o superávit comercial russo, né? E você pode ver que vem aqui ano a ano, circulando em torno de 10, às vezes cai, depois sobe de novo, e só no mês de abril de 2022, ou até abril de 2022, teve um salto enorme esse superávit aqui na Rússia, né? Olha que bacana, realmente a Rússia está vencendo a guerra econômica e coisa e tal, e não é nada disso. É mais um caso, como eu expliquei para vocês, de número gerado pelos russos. Os russos inventaram esse número aqui. Até faz sentido que eles tenham algum superávit nessa história por um motivo muito simples. A Europa continua comprando óleo e gás dos russos, pagando em euro. Não esqueça, não tem ninguém na Europa pagando em rublo. Estão pagando em euro. A Gazprom é que faz a conversão para rublo depois que ela já recebeu em euro, então não faz diferença nenhuma no final das contas, né? E continuam pagando de qualquer forma, então eles têm essa vantagem, eles recebem esse dinheiro. Então, eles de fato fazem essa conversão, a Rússia continua recebendo dinheiro do Ocidente, infelizmente, e a Rússia não pode comprar coisas do Ocidente. Devido às sanções, muito dos gastos da Rússia com o Ocidente simplesmente deixaram de existir. Nem que a Rússia queira, ela pode comprar alguma coisa. Então, de fato, é esperado que sim exista um aumento de um superávit maior para a Rússia neste momento. Isso não quer dizer que ela está numa posição economicamente boa, ao contrário, ela não tem como gastar, ela não consegue comprar as coisas que precisa por conta dos bloqueios. Agora, mesmo isso daqui é fruto de um erro, é fruto do erro de considerar o rublo pela cotação oficial do rublo na Rússia. A gente já explicou, já expliquei várias vezes aqui nos vídeos que eu faço pela manhã, fiz um vídeo lá no Visão Libertária explicando em detalhe o erro que é considerar aquela cotação do rublo. É só você ver a quantidade de rublos negociados, acabou, ninguém mais negocia rublo. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual seria impossível a Europa, mesmo que ela quisesse pagar em rublo, ela não teria como pagar em rublo, porque não tem ninguém comprando e vendendo rublo. O mercado de rublo acabou, o mercado não tem mais liquidez nenhuma. Então o que eles estão fazendo? Eles pegaram um pequeno superávit que eles tiveram, de fato tiveram um superávit acima do normal, porque continuam recebendo e não estão comprando mais nada, não tem mais nada que eles possam comprar, mas exageraram isso usando aquela cotação de rublo, que é pelo menos o dobro. Então eu diria que isso aqui provavelmente está alguma coisa por aqui, na verdade, se você fizer uma cotação honesta no final das contas, né? Agora, o que o pessoal aponta para esse gráfico também é o absurdo da Europa continuar comprando óleo e gás da Rússia, né? Isso tem que ser feito um embargo. Não tem jeito, tem que parar de comprar totalmente óleo e gás da Rússia. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. A coisa demora, não é algo fácil de se fazer, mas a Rússia vai pagar pelas coisas que ela está fazendo, né? E, de novo, aqui só para apontar para vocês novamente o erro, manchete de mais mídia tradicional socialista vendida para a Rússia, dizendo que não, que pode comprar gás da Rússia em rublos e coisa e tal.
Não, o que eles fazem aqui é aquilo que eu falei para vocês. A Gazprom faz um contrato com a empresa distribuidora em que a empresa distribuidora diz que está ciente que a Gazprom depois vai converter o pagamento que foi feito em euros em rublos. E aí, ok, não faz diferença, a empresa tem que pagar em euros mesmo, depois o que a Gazprom vai fazer com aquele euro depois, não interessa, aí ela converte em rublos, ok, não faz diferença nenhuma. Então não tem absolutamente nenhuma empresa de energia europeia pagando em rublos. Isso é uma ilusão, até porque não tem como comprar rublos na Europa, não tem mercado suficiente. Ah, mas eu fui lá na corretora tal assim e comprei. Uma pessoa física, você pode comprar. Mas é o que eu estou falando, a liquidez do mercado é quase zero. E comprar rublo tem que ter muita coragem, acreditar em número maluco parido por ditador, né? Então, no fato, essas empresas de gás que teriam que trocar uma grande quantidade de rublos nem tem liquidez no mercado para fazer isso, né? Bom, e lógico, dá para ver que esse é o ponto central de Putin quando ele faz essa fala dele aqui, né, esse pronunciamento dele dizendo que as sanções ao petróleo são um suicídio econômico da Europa, a Europa tem que acabar com as sanções de petróleo. Isso tudo acontece ao mesmo tempo que eles começam a divulgar esse gráficozinho aqui, coisa e tal. Ou seja, isso é a propaganda russa, isso está matando eles. Então, é justamente por isso que eles fazem tanta propaganda, para tentar demonstrar que não está acontecendo nada, então problema nenhum, tem que acabar com as sanções. É o que está realmente doendo neles lá, são as sanções, é o que realmente vai acabar com o negócio, né? E tem mais problema por aí, né? Os Estados Unidos decidiram definitivamente bloquear pagamentos russos de dívida. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Os russos tinham reservas em dólares em bancos americanos. Quando começou a guerra, essas reservas foram congeladas, mas o governo americano deu um prazo de X dias, até dia 25 de maio, que a Rússia poderia usar essas reservas para pagar devedores americanos. Então, a Rússia está congelada a reserva, ela não podia mexer na reserva de dólares dela nos Estados Unidos, mas ela poderia usar esses dólares para pagar os devedores dela americanos. Então foi só por isso que a Rússia continuou conseguindo pagar. Vocês lembram, logo no início do mês, teve até uma coisa sobre a Rússia ter entrado em default, entrado em default técnico e coisa e tal. De fato, ela entrou em default, não conseguiu pagar, mas mais adiante o governo americano deu essa licença, e daí ela fez essa coisa e conseguiu pagar essa dívida saindo do default. O Estado russo, tá? Porque as empresas russas estão todas quebradas, as empresas estão todas devendo, todas em default já no mercado, né? E agora os Estados Unidos falou que não vai mais renovar essa licença. Então essa licença que eles tinham dado para os russos para pagarem as dívidas com americanos, com esse dinheiro que está confiscado lá nos Estados Unidos, isso acabou, eles não vão poder mais pagar isso, então muito provavelmente a Rússia vai muito em breve entrar em default, e isso é uma coisa muito ruim para a economia. Vocês sabem, o Brasil já entrou em default lá na época do Sarney e coisa e tal, é realmente uma situação terrível, né? E só para complementar aqui, repercutiu muito aquele vídeo que eu falei no vídeo de ontem, né? Eu falei sobre aquele vídeo do especialista russo, o Mikhail Kodarionok, né, que ele ficou falando que realmente que não tem saída, por mais que a gente odeie de admitir isso, o mundo está contra nós e não sei o que lá, e temos que dar um jeito de sair dessa guerra, temos que acabar com essa guerra. E o que está acontecendo aqui, é bom que a imprensa tradicional brasileira repercutiu esse vídeo, mas, de novo, eles têm que entender que se esse cara está falando, é porque ele teve licença do Putin para falar isso. Ninguém pode falar essas coisas lá liberado, né? O pessoal está realmente querendo sair, querendo achar uma saída para a Rússia lá, né? E o grande ponto é esse. O Putin está querendo dar um jeito de salvar a cara, ou seja, de sair dessa enrolação toda com alguma coisa para não sair como totalmente derrotado. E o que o pessoal está falando na Europa, particularmente aqui o ministro da Defesa da Letônia, é que a Rússia está na hora de aprender a perder. Eu concordo, está mais do que na hora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.